Senhores, senhoras, é interessante que todo mundo gosta de ter um momento de ou expressar curiosidade. Curiosidade é muito importante para a aprendizagem. E nós vamos hoje navegar um pouquinho pela profecia do profeta maior Daniel. Daniel vai escrever a sua profecia, uma profecia escatológica, quer dizer, que vai retratar dias futuros, acontecimentos futuros. E essa profecia foi chamada a profecia das 70 semanas. E a gente vai estar como pano de fundo, como leitura que vai trazer para a gente informações sobre essa profecia no livro do profeta Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 20. Vamos lá, vamos para a leitura. Daniel, capítulo 9, do versículo 20 a 27. Veja bem, ele dizendo: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido da palavra e entende a visão. E 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, os judeus nesse caso, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo do santo. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será tirado o Messias, Jesus, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, e o santuário, seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vamos ver. As 70 semanas, na verdade, quando a gente fala 70 semanas, cada semana tem 7 dias, seria 490 dias. Então, 7 vezes 70, 490 dias. Mas um dia na profecia de Daniel não corresponde a um dia, corresponde a um ano. E uma semana, 7 anos. Então, 7 vezes 70 são, portanto, 490 anos. Aí você pergunta:
E essa profecia já cumpriu? Ainda falta um pedacinho para se cumprir. 90% da profecia já foi cumprida. Quando é que começou o cumprimento dela? Acho que vocês estão lembrados quando Neemias visitou Jerusalém totalmente destruída, seus muros destruídos, e ele ficou indignado, choroso, lamentou bastante, e ele, como judeu, né, que amava a cidade santa, a Jerusalém, né, então ele conversou com o rei Artaxerxes, que era o seu rei, ele era copeiro do rei. O rei, antes dele conversar, o rei percebeu que havia tristeza no seu semblante e chamou e perguntou por que ele estava triste. E ele relatou sobre a tristeza dele, que ele estava triste porque os muros de Jerusalém estavam destruídos, a cidade. E ele, como povo judeu, desejava ver a cidade restaurada, os muros restaurados. E o que aconteceu? O rei deu cartas, ele pediu cartas ao rei para ele poder viajar, né, passar por aquelas terras todas com aquela declaração, aquela carta, mostrando o que ele ia fazer, né, qual era a intenção, né? E assim o rei expediu cartas a outros governadores, a outros governantes, e Neemias foi edificar os muros de Jerusalém. E encontrou muita oposição, inclusive de Sanbalate, de alguns outros, né, que levantaram contra Neemias e queria parar os muros, queria parar aquela construção. E Neemias, juntamente com o povo organizado, coeso, eles conseguiram restaurar os muros, depois restaurar a cidade, e houve até um decreto, Ciro, o decreto 537 de Ciro, determinava, né, a questão dessa restauração. E aí, nesse exato momento, começa o cumprimento da profecia das 70 semanas. Olha o que diz o versículo, diz que 70 semanas estão terminadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. E aí diz, no 25, sabe e entende desde a saída da tua ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, Jerusalém foi edificada nesse período. Veio também a questão, a parte espiritual, né? Esdras foi também restaurada, né? Não foi só uma restauração física da cidade, dos muros, mas também uma restauração espiritual no coração do povo judeu. E o que aconteceu? Esse período, esse tempo de restauração da cidade, dos muros e da restauração espiritual, levou-se 7 semanas. Portanto, 7 semanas correspondia a 49 anos. Então, 49 anos da profecia. Então, 7 semanas. Ficaram restando 63 semanas. E aí? Termina a restauração, a cidade estava restaurada, dos muros, e o povo estava agora em contrição, tinha encontrado um livro que estava perdido, não, eles choraram, se quebrantaram, se arrependeram, e agora começou a andar, né, no caminho do Senhor. Mas aí, desse período de restauração até Jesus vir, né, e morrer na cruz do Calvário, nós temos outro período do cumprimento da restauração à vinda de Jesus. Então, o período que durou a restauração até a vinda de Jesus e a sua morte foi 434 anos, portanto 62 semanas.
Então, esse período de Neemias, Esdras, né, restauração, até a morte de Jesus, 434 anos, portanto, 62 semanas. 62 semanas, logicamente, vezes 7, você tem 434. Nós já tínhamos a primeira fase, 49 anos, restauração de Israel, né, da cidade, dos muros e da vida espiritual do povo, 49 anos. Com mais 434 da restauração até a morte de Jesus, nós temos então 483 anos. Como é que se chegou a isso? Somando 49 mais 434, nós temos, portanto, 483 anos. Então, só resta agora, na verdade, 7 anos, uma semana. Então, mais, nós falamos 90%, mas muito mais de 90% já foi cumprida, já se cumpriu, já é passado. E aí você pergunta, mas Jesus morreu há mais de 2000 anos e 7 anos não se passou, ainda vai cumprir? É porque com a morte de Jesus, com a vida de Jesus, sua morte, inaugurou-se um período chamado graça. E o período da graça, esse período é um intervalo da profecia. O período da graça é um intervalo. O relógio da profecia parou quando Jesus morreu. E aí não foi mais. Está esperando um acontecimento. Acontecer algo para o relógio começar a mover para o cumprimento final, para fechar a profecia. E aí você pergunta, e aí? Qual será esse acontecimento que vai desencadear um outro para fechar os 7 anos? Aí a gente pode ir, na verdade, para o final aqui, o versículo 26 diz, e depois das 62 semanas será tirado o Messias. Jesus já foi tirado, né? Ele morreu, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem virá para destruir a cidade e o santuário, onde se fazia os judeus, estava lugar que fazia os sacrifícios? Quem? No templo de Jerusalém, quem vai destruir? Quem vai tentar, né, a profanar esse templo e causar tantos males aos judeus ainda no futuro? Quem? Mas um acontecimento vai dar início a um outro acontecimento. Qual será esse acontecimento? A Bíblia diz que haverá o arrebatamento da igreja. Olha, Jesus, ele, na verdade, ressurgiu. A primeira ressurreição foi de Jesus. Ele é a primícia da ressurreição, né? Mas a Bíblia diz que haverá o arrebatamento da igreja e da sua noiva, da noiva do Cordeiro de Cristo. E os que morrerem primeiro em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Esses, os que fazem parte da igreja de Cristo. E os que estiverem vivos nessa data, que nós não sabemos, não podemos precisar, que a Bíblia diz que nem Jesus, o Filho de Deus, sabe o dia nem a hora. Nesse momento, os que estiverem vivos na época serão também
arrebatados. Todos estes que já morreram em Cristo, ou que estiverem vivos na época, vivendo em Cristo, ou para Cristo, eles vão receber um corpo incorruptível, vão ser revestidos de um novo corpo e vão subir. Nesse momento eles vão subir para as bodas do Cordeiro. E aí você me diz, as bodas do Cordeiro vai durar quanto tempo? A igreja, a sua noiva, a noiva e o noivo, que é Cristo, vai estar no período vendo as bodas do Cordeiro, 7 anos. Então, quando o arrebatamento acontecer e começar a inaugurar as bodas do Cordeiro, a cerimônia de bodas do Cordeiro, esse período, começa aqui na terra a grande tribulação, para quem vai ficar, para os judeus não messiânicos e para todos os moradores da terra que não subiram no arrebatamento. Eles vão viver um período chamado a grande tribulação. E a grande tribulação tem um período de 7 anos. Quem vai estar regendo a grande tribulação? O Espírito Santo não vai estar mais aqui, nem a igreja do Cordeiro. Então, quem vai estar dominando, né? Quem vai estar assim no governo? Primeiro, o anticristo. O anticristo, que será um homem, uma pessoa com muitos poderes, poder econômico, um poliglota, um diplomata de primeira, que unirão todos os povos. Haverá união de todos os povos. Os judeus e os árabes, né, no caso, eles nunca, os palestinos, eles nunca foram unidos de fato. Ninguém, nenhum governante mundial conseguiu trazer paz entre eles. Mas o anticristo vai conseguir. E eles estarão sob a tutela, judeus e palestinos, árabes, né? E estarão, logicamente, todos unidos. Haverá muita paz, muita prosperidade nos primeiros 3 anos e meio, porque a grande tribulação é dividida em 2 períodos, 2 fases, 3 anos e meio e 3 anos e meio. E nos primeiros 3 anos e meio, como eu falei, haverá muita paz, muito desenvolvimento, todo mundo estará numa boa, né? E nesse período estará, logicamente, sendo também evangelizados. Os gentios estarão sendo, os judeus estarão sendo evangelizados, porque haverá as 2 testemunhas estarão trazendo o evangelho do reino, e não mais da graça. Hoje o evangelho é da graça, mas naquela época, na tribulação, o evangelho do reino será pregado aos judeus pelas 2 testemunhas que virão. E os gentios, os que não são judeus, estarão sendo evangelizados pelos 144 mil, que a Bíblia relata. Nós não vamos aprofundar, nós não vamos trabalhar a grande tribulação, só estamos só pincelando. E aí serão evangelizados por estes. O Espírito Santo, logicamente, estará convencendo de forma particular, não mais na coletividade, através, porque a igreja não estará aqui, o Espírito Santo já foi retirado. Como no Velho Testamento, né, que o Espírito Santo apossava de algumas pessoas, algumas situações. Agora, nos 3 anos e meio últimos, o anticristo vai se levantar e vai profanar o terceiro templo, o templo ainda que será construído, o terceiro templo de Israel será construído, e ele vai profanar o templo. Ele vai, logicamente, oferecer
um sacrifício que vai ferir, profanar, né, o templo, que Deus não se agradará, o povo de Deus, os judeus, não vão aceitar, e aí começará a perseguição. Muita gente, aqueles que não receberem a marca, que não aceitar a marca da besta, será morto de forma com sua cabeça decepada, perderá a sua vida. Então poderá ser salvo, mas dando aquele que for salvo por Deus, que alcançar a salvação, será mediante a própria morte. E a Bíblia diz que ao fim dos 3 anos e meio, o que vai acontecer é o falso profeta, a besta, né, e o anticristo serão lançados. Deus vai mandar anjos e vai lançar, com sopro, Deus vai mandar com sopro da sua boca, Deus lançará eles no lago de fogo, que é a segunda morte, né? E eles estarão exterminados. E aí termina a última semana, 7 anos para completar os 490 anos, que é o tempo das 70 semanas da profecia de Daniel. E termina com o estabelecimento do milênio. Então, o milênio ocorrerá depois da grande tribulação, logo após, vai inaugurar, né, o milênio. Que Deus abençoe. É um assunto interessante, acredito que todos nós temos aprendido, e creio que você, que teve essas informações, que você possa buscar cada vez mais conhecer a Bíblia, não para interpretar, né, de forma isolada, sem contexto, e também buscando os seus interesses, aplicar os seus interesses. Devemos aplicar, porque a Bíblia, ela se explica por ela mesma. A interpretação da Bíblia se dá através dela mesma, né? Então, claro que os fatos, a história, né, os fatos históricos, né, as evidências arqueológicas, tudo contribui para comprovar a veracidade da palavra de Deus. Que Deus os abençoe profundamente, que você cada dia possa desejar conhecer mais aquilo que Deus planejou para cada um de nós, e também para o desfecho, né, de tudo aquilo que é ruim, né, que a gente sabe que um dia terá fim. Que Deus o abençoe, e que, se você gostou, vai lá, dá um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E por hoje é só. Até a próxima vez com um novo vídeo. Até logo.